E agora então vamos poder continuar, ou pelo menos iniciar a derivação da função, agora que já está definida por ramos. Então vamos começar por simplesmente fazer a derivada da expressão do ramo de cima e a derivada da expressão do ramo de baixo. Portanto, isto vai ser bastante simples. Isto é possível porque aqui eu posso aplicar diretamente as fórmulas para as regras de derivação, porque eu sei que se trata de expressões polinomiais que são diferenciáveis em todo o seu domínio e, portanto, pelo menos dentro dos intervalos onde elas estão definidas, cada uma delas, existe a possibilidade de fazer simplesmente a derivada a partir da regra para todos os pontos e isso será o suficiente. Aquilo com que nós nos temos de preocupar nesta função são os pontos onde a função deixa de estar definida de um modo e passa a estar definida do outro. Ou seja, no menos 11, ou seja, a função é definida pela expressão x ao quadrado menos 121 desde o menos infinito até chegar ao menos 11, a altura em que passa a ser definida por esta outra expressão, e vai continuar a ser definida por 121 menos x ao quadrado até chegar ao 11. No 11, o número 11 ainda é definido por esta expressão, mas depois passa a ser qualquer número real imediatamente superior a 11, já volta a ser definido por x ao quadrado menos 121. No gráfico da função módulo de x, quando temos a função módulo de x, se recordam, o gráfico típico, ou o gráfico, aliás, desta função, é basicamente um V, sim, ou seja, são basicamente duas semi-retas que bissetam o primeiro e o segundo quadrante. O que nós temos é que existia a derivada de 0 para a frente, e portanto aqui a derivada valia 1, porque o declive desta reta, desta semi-reta, em qualquer ponto diferente de 0 era sempre 1. Para qualquer ponto da função inferior a 0, o declive era menos 1 e, portanto, a derivada também é menos 1. Agora, o que se verificava era que no ponto 0, x igual a 0, eu tinha a necessidade de ir calcular, como não tinha uma única expressão para a função neste ponto, tinha a necessidade de calcular a derivada à esquerda e à direita da função. E o que nós verificávamos é que a derivada à direita, tal como as derivadas de todos os outros pontos inferiores a 0, dava menos 1, mas a derivada à direita já dava 1. Ou seja, as derivadas laterais desta função eram diferentes no ponto x igual a 0. E, portanto, daí dizíamos que a função não é diferenciável ou não admite derivada em x igual a 0, mas em todos os outros pontos admite derivada. E aqui vamos ter que ter a preocupação também de verificar se nos pontos menos 11, x igual a menos 11 e x igual a 11, ou seja, os pontos de mudança de uma expressão para a outra, se a função também tem derivada. Para todos os outros pontos vai ser relativamente fácil. Ou seja, temos que a função derivada de x será derivada de 121 menos x ao quadrado. Ora, 121 é uma constante, portanto a sua derivada é 0. Menos x ao quadrado, como é que fica? Fica, o 2 vai passar aqui para trás, desce um grau, portanto fica menos 2x. Menos 2x, quando x estiver entre menos 11 e 11, mas agora eu vou excluir estes dois pontos, porque agora não tenho a certeza se esta expressão também se aplica ao menos 11 e ao 11. Se x estiver entre menos 11 e 11, excluindo. E desta função, fica x ao quadrado menos, portanto, 121 mais uma vez é 0, portanto fica só a derivada de x ao quadrado, que é 2x. 2x, caso x seja inferior a menos 11, ou então superior a 11. Okay? Falta apenas ver se a função admite derivada definitiva e, em caso afirmativo, qual é o valor dessa derivada quando x é igual a menos 11 e também quando x é igual a 11. Portanto, estes dois valores aqui específicos para estes dois pontos, vamos ter de os calcular à parte e, para esse efeito, vamos mesmo ter que recorrer à definição de derivada num ponto e calcular as respectivas derivadas laterais, para x igual a menos 11 e para x igual a 11.
para já, temporariamente, vamos ficar com esta expressão definida desta maneira para a função derivada de f de x. No próximo vídeo, vamos então começar por efetuar os limites com a definição para x igual a menos 11.